Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso 7º dia de aula de Teologia Sistemática 4, estamos na segunda aula de Pneumatologia. É o último bloco, tá bom? Nossas aulas estão sendo gravadas. Então vamos correr um pouco agora, meus irmãos, o Espírito Santo purifica. Então, assim como o Espírito Santo de Deus, ele nos dá poder, a obra mais, eu diria, sensacional dele na nossa vida é a experiência da purificação. Não aquela purificação demagoga, no sentido de demonstrar para os outros. Deixa eu dar um testemunho aqui, meus irmãos. Eu lembro que eu cresci num ambiente em que meu pai ele não expressava afetos. Eu sou de família nordestina. Minha mãe ela é muito melada, né? Muito carinhosa, mas é uma mulher. Então, ela foi muito presente na minha vida. Mas meu pai, ele tinha aquele negócio de que cabra macho, sabe? E assim, eu nunca tive, né, trocas de palavras legais e, filhão, ó, é o seguinte, eu te amo, viu? Você é importante para mim. Então, eu sentia falta disso. Cresci nesse ambiente, assim, mais rústico, né? E me lembro que, logo depois de convertido, eu não conseguia notar o amor de Deus. Olha só que interessante, né, irmãos? Quando nós temos um pai que representa muito bem o seu papel e uma mãe que representa muito bem o seu papel, a nossa identidade, ela cresce de uma forma muito saudável. Quando a gente se sente amado, protegido, a nossa identidade, ela vai sendo construída a partir desse lar, e aí a gente não cresce com virose. Mas quando os pais não são amáveis ou, né, temos ali várias dificuldades na nossa infância, a nossa identidade ela vai sendo construída, mas ela vai tendo ali algumas viroses. Podem ver que uma criança que ela se torna órfã, a complexidade dela ainda piora mais, porque ela não tem ainda um pai, uma mãe. Se ela cresce ainda no orfanato, é pior ainda. Se ela passa por abusos, então, perceba, isso é muito difícil, né? E por que eu estou falando tudo isso? A psicologia vai explicar isso muito bem, porque a nossa construção como pessoa e como personalidade se dá principalmente na nossa infância. Uma infância saudável gera em nós seres humanos melhores. Uma pessoa que teve toda uma criação boa e se enveredou por um caminho ruim, é porque ele se inclinou àquilo, mas ele teve todo o preparo para não ir para um caminho ruim. Por isso que a grande luta do diabo é contra a família, e é contra a separação mesmo, separar pais, fazer com que crianças não tenham um bom referencial de um pai, de uma mãe, né? Para quê? Para ela destruir o lar, para ela já crescer num ambiente destruído, né? Por isso que a família é o grupo máter da sociedade, e a gente pode ver que a igreja ela nasce nesse contexto de família. Deus é família e a igreja nasce nesse contexto de família. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu cresci nesse ambiente em que eu não era muito afirmado. Então, eu nunca me senti muito amado. E agora eu tinha Deus como pai, e eu tinha dúvida no fundo do meu coração se Deus me amava mesmo. E aí, para eu falar para Deus que eu o amava, será que eu amo mesmo, né? E eu lembro que uma das primeiras experiências que eu tive nessa questão do amor ao próximo, a Deus e a mim mesmo, foi de pedir para Deus, né? Senhor, eu preciso te amar mais, eu gostaria de te amar. E gostaria de te entender melhor o teu amor. E queria amar mais as pessoas. Não que eu não amasse. Sempre gostei de ser um bom ser humano. Mas percebam como a nossa criação, ela determina muito que nos tornamos depois de adulto. Eu me lembro, irmãos, que foi assim muito forte essa experiência. Pouco tempo depois, eu comecei a me sentir amado por Deus. E comecei até a dizer palavras bonitas a Deus. E comecei a sentir um amor muito forte pelas pessoas. Em outras palavras, né, o Espírito Santo nos purifica. De alguma forma, eu não tinha sido construído nessa área. E ele construiu, ele me purificou. Perceba que aqui
purificação, a gente lê como santidade, né? Mas a purificação tem a ver com tudo aquilo que nos estragou de uma certa forma, né? E agora ele vem e nos restaura. Então, uma das obras que ele faz é essa, purificar. Percebam que, leia para nós aqui, irmã Elisângela, uma vez, olha só que interessante, essas primeiras linhas. Uma vez que este membro da Trindade é conhecido como Espírito Santo, não surpreso ao descobrir que uma de suas principais atividades é para nos purificar do pecado e santificar, ou fazer-nos santos em nossa conduta. Joia. Podem ver a palavra Espírito Santo, né? E como nós vimos, né? A palavra santo no grego significa separado. Ele é um ser separado em santidade, né? Separado no sentido de tudo aquilo que não é bom, não é reto. Ora, se a pessoa dele é a própria expressão de um ser separado, tudo que ele faz na nossa vida é dando a nós o quê? Parte daquilo que lhe sobra. Por isso que não tem como não crescer em santidade um verdadeiro filho de Deus. Um verdadeiro filho de Deus, mesmo que ele tentasse viver, eu diria, no erro, ele não conseguiria. Por quê? Porque ele vai ser impelido a uma vida de santidade. É claro que Deus nos respeita. Quando eu quero dizer assim, tentar, não é que Deus não vai, né, nos impedir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós somos separados. Há uma força que nos impele à santidade. Há um despertar, há uma consciência. E isso a gente vai ver na vida de todos os filhos de Deus. Por isso que eu falei aqui, logo no início, não é aquela santidade demagoga, religiosa, para os outros verem. É aquela santidade que nasce no nosso coração, mesmo que ninguém esteja nos vendo. É aquela ideia que nos banha, dizendo, não, Deus está aqui comigo. Eu estou aqui diante dessa situação, pensando essas coisas, mas não quero isso para mim, porque eu, em primeiro lugar, não quero entristecer aquele que me contempla agora. Não tem ninguém me vendo, não tem ninguém me olhando, eu estou sozinho, mas eu não estou sem ninguém, eu estou com ele, e os olhos dele estão sobre mim, e eu não quero entristecê-lo. É isso que eu quero dizer. Um verdadeiro filho de Deus, ele é impelido a essa condução. E é claro, né, irmãos, é claro, que tudo isso também tem a ver com a nossa escolha voluntária. Diante dessa consciência, entra o nosso sacrifício, entra aquele lance de renunciarmos à carne e não a alimentarmos. Porque se nós nos inclinarmos à carne, pecaremos. Isso é inevitável, porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal ele está sempre diante de nós. E aqui entra aquelas analogias que a gente aprende na escola bíblica, né? E que o meu saudoso e querido mestre, pastor Enéas Tonini, dizia que dentro de nós há dois cachorros, né? E ele até ilustrava um cachorro chamado, né, o espiritual e o carnal. Aquele que eu mais alimentar vai ter força e vencer as batalhas, né? Então, até conta uma história de um homem lá da Sibéria, que ele tinha dois huskies, um husky negro e um husky branco, e que ele ia para um vilarejo e lá tinha as rixas, né? As rinhas de cães, e ali faziam-se as apostas. Então, a cada mês ele ia e aparecia naquele vilarejo e faziam-se as apostas. Ora ganhava o negro e ora ganhava o branco. Depois ganhava o branco, depois ganhava o negro. E eram aquelas brigas tão ferozes que não tinha como o dono falar, hoje é você, viu, o branco? Hoje é você, viu, o husky negro? Não tinha. E um dia, um daqueles homens que participavam das rinhas notou que aonde o dono do cachorro apostava, ele sempre ganhava, ele nunca perdia. Aí chegou para ele e falou assim, escuta, vai, conta o seu segredo, eu não conto para ninguém, não.
E aí o rapaz falou, não, eu vou te contar, mas você não conta para ninguém? Não, não conto. Tá bom. É o seguinte, uma semana antes da rinha, eu só dou carne para um e eu não dou para o outro. Ou seja, ele ia para o vilarejo e aí ele alimentava aquele outro o mínimo possível, dando um arrozinho, dando uma comidinha fraca. Mas para o outro, que ele queria que vencesse, ele enchia a barriga de carne, né, de gorduras boas, e aí ia para a rinha e ganhava. Bom, não precisa dizer que o outro, né, acabou falando para todo o vilarejo e a história chegou aqui no Ocidente, né, irmãos? Ou seja, ele contou para todo mundo, né? Mas, assim, de uma forma geral, essa é uma realidade da nossa vida, né? Aquele pelo qual alimentarmos mais, vencerá as batalhas. Se eu alimento o homem espiritual, ele vence a batalha. Se eu alimento o homem carnal, é óbvio. Mas quando temos o Espírito Santo, ele nos impulsiona à santidade. Ele nos leva, e quando caímos, ele nos leva a voltarmos, né? Tá bom? Então, sobre esse ponto aqui, eu quero acreditar que os irmãos não têm muitas dúvidas, né? Lembrando que também temos o fruto do Espírito, lembra em Gálatas, né? Gálatas 5, 22 ao 23. Inclusive, eu quero até pegar o livro do Hobbes. Eu não sei se vocês já leram a parte do Espírito Santo, já leram ou não? Não, quem já leu? O capítulo 5. Então, abram, né, no capítulo 5 do livro do Hobbes. Eu quero fazer aqui uns minutos aqui com vocês, porque essas palavras do Hobbes eu sempre uso nos meus sermãos, eu acho ela maravilhosa. Aqui, ó. Quando ele fala sobre o Espírito Santo, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês também. Página 71 do livro do Hobbes, tá bom? Então, abram o livro de vocês, página 71. Quero ler aqui com vocês, olha só que legal, irmãos, quando ele fala sobre o Espírito Santo. Aqui. Deixa eu compartilhar para vocês. Sobre esse assunto, alguma dúvida, meus irmãos, que o Espírito Santo ele nos purifica? Querem fazer algum comentário? Pastor Rai, nesse versículo que fala, né, em João, que o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo, como que seria isso? Que ele coloca essa frase, só que não fica muito bem explicado, ao meu ver, esse versículo. Por mais que ele tente explicar depois, né, nos versículos seguintes. Aqui do livro do Hobbes? Não, aqui no que ele está falando que o Espírito Santo purifica, ele vai falar, citar lá a parte de João, né? Que o Espírito Santo convence. Aqui nesse capítulo mesmo? E aí ele vai lá e dá, no próprio livro de João, né, 16, ele vai dar uma explicação para esse Espírito convence, da justiça, do pecado do juízo, mas fica meio confuso. Você está falando do próprio texto de João? Isso. Ah, tá. A citação que ele faz. Então, mas vamos lá, tenta me traduzir um pouco melhor a sua dúvida, Beatriz. Me explica melhor. Onde você tem dúvida? Sobre o convencimento do Espírito Santo? Não, convencer, ok, mas a parte que ele vai falando depois da justiça, porque não sei o quê, aí do pecado, porque não sei o que lá. Ele vai explicando, sabe? Sim. Eu não consigo entender aquela explicação que ele coloca ali. Joia, tá bom, joia. Eu vou tentar te traduzir, tá? Vou tentar te traduzir. Beatriz, na realidade, assim, quando você pega todos aqueles termos da justiça, do juízo, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. São 3 termos, né? Pecado, justiça e juízo. Perceba que na conversão,
há um confronto direto e imediato com esses conceitos. Por exemplo, Beatriz, temos muitas pessoas que vão à igreja, mas que no fundo, elas não estão preocupadas se são pecadoras. Já notou? Aliás, elas até se escondem nisso. Elas dizem, todo mundo é pecador. Eu também sou. Qual o problema? Vamos agora abrir o leque do cristianismo, tá? Eu estou fazendo uma crítica aqui ao protestantismo, raso. Mas vamos abrir o leque, à cristandade. Muitas igrejas protestantes e católicas, ortodoxas romana, ortodoxas grega, como que eles convivem com essa questão do pecado? O pecado faz parte da vida, não é assim? Pode ver. Uma pessoa peca, vai lá no confessatório, confessa ali ao vigário, e ali recebe uma punição. Ou seja, o pecado, para a maioria das pessoas, ela é, na realidade, vamos dizer assim, uma coisa que acontece de uma forma natural. Mas quando a gente começa a entender, de fato, o pecado, e aí vamos voltar para a doutrina da antropologia, tá? Como o grande mal da raça, o grande acidente da história dessa criação de Deus, não muda a nossa chave? Para que a gente entenda o pecado como origem e não como causa, porque o que a religião faz? A religião entende o pecado como causa. E aqui, vamos ser honestos, quem que não peque? Todos pecamos, só Jesus que não pecou. Então, nesse ponto, todas as religiões se igualam. E mesmo que a gente tenha noção do que é o pecado na perspectiva bíblica, as demais pessoas vão dizer para nós, vocês também pecam, protestantes, ortodoxos. E a gente vai falar o quê? Que não. Não, a gente peca também. Só que para nós o pecado é uma afronta a Deus. Então, quando o Espírito Santo convence do pecado, o que o Espírito Santo estava registrando para João ele consegue colocar dentro de nós como o pecado, ele é uma agressão, em primeiro lugar, a Deus, a pessoa dele. E pode ver que está dentro do tema aqui, o Espírito Santo purifica. Por isso que para nós, protestantes ortodoxos, não dá para a gente conviver no pecado. E aqui é lindo a teologia reformada, a teologia tradicional, ou até mesmo a pentecostal séria, porque nós temos esse mesmo pensamento. Nós falamos assim, o pecado é uma afronta a Deus. Em primeiro lugar, o pecado é uma afronta a Deus. É uma maneira de dizer, o Senhor não é soberano, porque eu faço o que eu quero. Então, perceba que a gente deixa de estar na submissão e fazemos a nossa vontade. Segundo lugar, o pecado nos aniquila, não é? Pode ver. Não há um pecado que não nos aniquile. Se fôssemos de uma cultura, eu diria, mais elevada, não pecaríamos simplesmente por sabermos que o pecado é a autoflagelação de si. Não tem nenhum pecado que nos melhore. Todo pecado nos destrói. Perceba que quando Deus fala para que nós não pequemos, é como se ele estivesse dizendo, meus filhos, eu sou santo. Se você escolher a santidade, você vai viver e vai prosperar. No momento que você escolhe o pecado, mesmo que seja uma alegria passageira, mesmo que você ganhe dinheiro, você não vai adiantar. Porque aquele que acumula riquezas injustas, diz o Senhor, né? É como a perdiz que acha ovos que não são seus. Não é isso que diz o texto sagrado? Depois que ele choca, vão embora. Ou seja, quem acumula riquezas de forma desonesta, quem mente, quem pratica qualquer mal, é a autoflagelação, é a autoaniquilação. Quem adultera, na realidade, ele não está
simplesmente satisfazendo de um apetite, ele está se aniquilando. Quem vai para um vício, a mesma coisa, e todos os pecados, não é? Então, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, ele está dando essa clareza, entendeu, Beatriz? O texto, ele é direto, porque o Espírito Santo, ele só é direto, porque ele está dando ali a máxima, ó, essa é uma obra que ele faz. Por isso que numa verdadeira conversão, só se dá quando tem essa clareza, né? Não é assim? A perspectiva de Deus, o pecado é mostrado para o pecador dentro da perspectiva divina da gravidade da separação de Deus quando o homem partir desse período que ele vive aqui. É nessa gravidade que o Espírito Santo convence. Não é simplesmente um conceito apenas genérico da queda do homem, mas é a gravidade que Deus olha o pecado, que o homem vai morrer separado de Deus. Desse ponto, né, Júnior? Mostrando como é urgente essa questão. Exatamente. Por isso que eu falei há pouco, Júnior, que não é simplesmente a causa, né? Exatamente. Não é somente o efeito, aliás, é a causa, né? É. Não é o efeito, porque a gente, como sociedade, olha só para o efeito, né? O político mente, o outro é corrupto, o outro não sei o quê, o outro tem maldade. Mas é exatamente. Então, Beatriz, o texto de João, ele está tentando dar essa perspectiva. Essa obra, quem gera em nós é o Espírito Santo. Não é o pastor, não é a erudição, não é intelecto, é o Espírito Santo. E ele vai usar quem ele quiser. E é algo pior no conceito. Eu não preciso fazer nada para ir para o inferno. Basta ser pecador. Eu não preciso pecar. Exato. O ser humano não precisa pecar. Ele já está fora de Deus. Quando os que regenerados foram para o Espírito, aí Deus nos adverte para não continuar no pecado. Agora, os que não o escolheram, ele não precisa fazer nada para ir para o inferno. Ele já é pecador. Exatamente. E aí, voltando, só para a gente concluir. Pecado da justiça, vamos lá. Aí, ó, dentro do que o Júnior acabou de falar. Somos justos? Não. Merecemos o inferno. Então, que justiça ele está atribuindo? Não a nossa justiça, mas a justiça de Deus que recai sobre nós. Puxa, Beatriz, quando a gente entende a obra da redenção... Justificação, né? Justificação, toda a matéria da soteriologia que vocês vão ter, o Júnior já teve, é tão maravilhosa. Por isso que uma igreja bíblica, ela tem tanto assunto para pregar, por isso que ela não precisa pregar besteirada, por isso que ela não precisa vender sabão ungido, água ungida, porque é tipo assim, não dá tempo para essas coisas. A gente tem tanta pérola para a gente se deleitar, que mesmo que a gente vivesse aqui 300 anos, a gente ainda não teria pregado tudo. A gente só vai falar essas besteiradas porque a gente está negando a justiça de Deus, ou seja, tudo aquilo que ele já resgatou para nós. Então, dentro da justificação, então ele nos convence do pecado, da justiça, mostrando que nós não somos justos, mas que ele nos justificou, e o que representa a sua, e do juízo, que virá. Agora, quando eu consigo enxergar o juízo que virá, e aí eu estou dentro da perspectiva, você entende? Ficou mais claro para você agora? Então, isso são obras do Espírito Santo em nós. Deus pode usar um pastor, pode usar uma aula para fazer isso tudo fazer sentido? Pode, porque ele usa pessoas, lembra? Ele escolheu usar pessoas. Mas isso são obras específicas dele. Por isso que eu disse, né? Nós, quando ganhamos uma alma, não somos nós que ganhamos. Provérbios fala que aquele ganha a alma é sábio. Sim, claro, é óbvio, eu me entreguei a Deus, mas na realidade eu só me entreguei. Mas quem está me usando para essas coisas é o Espírito Santo. Por isso que a gente não tem como se vangloriar, né? Diga, Júlio. E não basta esse entendimento intelectual. Aquele que é escolhido atinge o intelecto e o âmago da alma. Esse entendimento que o Espírito Santo coloca, né, a gente. Exatamente, né? Exatamente. Então, meus irmãos, eu sei que as horas já se avançaram, mas agora eu queria só ler com vocês aqui, né, rapidinho, olha só. Vamos lá, rapidinho. Eu peguei aqui o livro do Hobbes, é página 75, tá? Dessa nova edição que o Tomé até preparou para nós. Olha só que legal. Aqui, ó. Olha, quando fala do fruto do Espírito. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Quem tiver aí com o livro na mão, pega, né? Quem não tiver, eu vou compartilhar aqui. Olha que legal. Olha que definição linda. Ele cita J. Clyde Turner. Ó,
Nessa altura, convém anotarmos o fruto do Espírito, operando na vida do cristão. O Espírito Santo produz este fruto. Percebam que não são estes frutos. O dom, aqui, quando fala o fruto do Espírito Santo, faça uma leitura que nem uma mexerica, tá, meus irmãos? Uma mexerica com muitos gomos, tá? Sabe assim? É um fruto, é uma mexerica, que tem muitos gomos, né? Então, quando você tem o fruto, você vai ter todos os outros. Uns talvez em mais intensidade, outros em menos, mas nós temos todo, porque temos o Espírito, tá bom? Então aí ele cita, ó, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. J. Cleide Turner, página 100, 101. Esse que eu amo a teologia abençoada. Eles dão as fontes, tá vendo? Eles não roubam a ideia do outro. Lembrem disso, alunos meus. Deem as fontes, tá bom? Deem as fontes. Ou pelo menos faça que nem eu. Ó, eu aprendi com alguém, não lembro quem foi, tá? Mas você demonstra que aprendeu, que não foi você. Agora, claro, quando Deus te agraciar com uma ideia, fala, irmãos, isso daqui eu cheguei a essas conclusões. Nenhum problema, tá bom? Mas sempre que vocês aprenderem com alguém, prestigiem. Essa humildade agrada a Deus, tá? E a gente não toma proveito das ideias do outro, plagiando as ideias do outro como se fossem nossas. Isso é roubo intelectual, tá bom, meus irmãos? Não entre por esse caminho, não, tá? Aqui, e aí ele continua. Comparando a 3 cachos de frutos. Vamos imaginar também, geralmente não tem uns cachos de uva, desculpem aqui, é porque não dá para escrever com... Tem vezes que a gente pega um cacho de uva, que é tão grandão, né? E tem pencas, né? Que nem uma penca de banana. Então, façam essa mesma ideia, tá? É uma penca de banana, né? É um cacho de uva, né? Com 3 cachos, né? Naquela... O primeiro cacho do fruto é da vida interior. Perceba que aqui, olha que ideia linda, irmãos. Ou seja, o fruto do Espírito tem a ver com a vida interior. Amor, alegria e paz. Ou seja, o Espírito Santo vai gerar isso em nós. O segundo... Aí ele define, tá? E aí depois vocês leiam, né? Tá bom? O segundo... Só estou indo rápido para a gente ganhar tempo. O segundo cacho é o da vida exterior. Olha que legal. Longanimidade, benignidade e bondade. O apóstolo Paulo usa 3 termos. Olha que interessante. Então, é da vida exterior. É a maneira em que você age com bondade de forma passiva e age com bondade de forma ativa. E a maneira que você tem ânimo longo, ou paciência. Aonde? Na adversidade. Tudo isso é fora de nós, né? É na vida exterior, né? E, continuando, e aí ele explica de forma linda, e aí, por fim, ele conclui o terceiro cacho de fruto é da vida pessoal, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, perceba que tem tudo a ver. É a vida interior, é a vida exterior e é aqui também a vida pessoal, dando essa ideia. Não tem como, quem tem o Espírito Santo não tem como não ter essas virtudes. Tá bom? E, então, vamos estar encerrando aqui, meus irmãos, já, né, deu a hora, e eu queria até... Tudo bem até aí? Percebam, irmãos, a gente, voltando aqui para o livro texto, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Ó, só para... Então, o Espírito Santo purifica, tá? Paramos aqui. Vamos começar agora essa parte que é o Espírito Santo revela. Na próxima aula, meus irmãos, eu vou correr um pouco, tá? Notem, irmãos, eu estou gastando esse tempo mesmo secando, sabe? Porque são assuntos, assim, que nem, com todo respeito, né? O material do Hobbes aqui, eu amo ler essas páginas sobre o Espírito Santo. É maravilhoso a maneira que ele traz tanto a sua avaliação, quanto também quando ele faz citação sobre outras obras, quanto
quando a gente compreende isso, sabe? Porque tem vezes que a gente acaba, por exemplo, não entendendo essa purificação, né, do Espírito Santo. A gente acaba vivendo o Espírito Santo mais na perspectiva do quê? A gente acaba vivendo mais na perspectiva da religião. A gente é purificado porque a gente tem jeito de crente, porque a gente vai na igreja, canta que nem crente, fala que nem crente, né? Dá paz do Senhor. Mas isso tudo é exterior, entendeu, irmãos? E olha, ao avaliar a obra aqui do Espírito Santo, até mesmo no livro do Hobbes, a gente nota que ele abala a nossa estrutura. A santidade, ela começa de forma interior para depois ser de forma exterior. E é isso que Jesus faz na nossa vida, né? Pode ver que ele muda por dentro para depois mudar por fora, né? Regeneração, né? Não entendi. Causa regeneração. Exatamente, né? E essa regeneração, né, Júnior, é ele que causa em nós. E nós só aceitamos e consentimos. Tá bom, meus irmãos? Bom, irmãos, olha, paramos aqui, vamos começar o Espírito Santo Revela. Olha aí, os irmãos pentecostais vão gostar dessa parte, o Espírito Santo Revela. Né? Mas aqui é mais do que revelar pelo dom, tá, meus irmãos? É revelar as Escrituras. E o Espírito Santo unifica. Eu vou correr bastante esse capítulo 30 para a próxima aula, tá bom? Beleza? Para a gente entrar para a plenitude do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, os dons. E olha, irmãos, não deixem de assistir os vídeos do Augusto Nicodemos que eu pedi como material obrigatório. Quem já assistiu? Eu não assisti ainda, não. Então, por favor, tentem assistir o mais rápido possível. Ainda. Hã? Estou assistindo ainda. Ainda não, estou nas leituras ainda de livros, 3 livros, né? Tá bom. Mas quem puder assistir, eu até incentivo. Tá. Assistam, porque são 2 vídeos. Ele faz uma síntese muito boa. Sim. É o nosso querido mestre, reverendo Augusto Nicodemos. Mas a gente tem ele como uma referência, viu, meus irmãos? Eu tenho o Augusto Nicodemos e o Hernandes Dias Lopes como referências minhas, assim como outros pastores, viu? Tem pastores pentecostais que também são referências minhas, pastores avivados, pastores tradicionais, como o pastor Enéas Tonini, meu grande líder, sempre foi minha referência. Então, assim, temos grandes homens de Deus aí que são referências nossas, tá? Então, assistam esse vídeo, porque vai ser muito bom para as nossas discussões em classe, tá bom? Okay. E aí a gente continua a partir daqui semana que vem, tá bom, meus irmãos? Ou melhor, semana que vem não. Quinta. Hoje é terça, né? Tem profetada aí? Tem profetada aí? Não, profetada não. A gente só vive na profecia aqui, já. A verdadeira profecia. Amém. Nas Escrituras, ela nos basta. Se Deus nos revelar alguma coisa, né, meus irmãos? Deixa eu fazer aqui uma breve... Eu falava com a Beatriz, viu? Domingo eu preguei sobre um assunto, eu fiquei tão feliz. Depois eu vi a inteligência artificial, né? Eu fiz aquela análise. Meus irmãos, depois apreciem, viu? Eu fiquei tão feliz. A gente não precisa de profetada, né, Júnior? A gente só precisa da velha Bíblia, da velha oração. E se Deus nos mostrar alguma coisa, e se Deus nos agraciar com algum dom, com alguma virtude do Espírito, que ele seja glorificado. É ou não é? Tá bom? Sem profetada, hein, Júnior? Sem profetada. Beleza. O Jordan Peterson é um grande debatedor. Como? O Jordan Peterson, lá do Canadá, ele é um professor universitário, destrói as ideologias, os feministas. Esse cara aí é fantástico. Fantástico, né, Júnior? Quem me apresentou ele foi o Tomé, numa das nossas aulas. Quando eu dava psicologia pastoral, ele falou, pastor, você já ouviu falar? Eu falei, não, eu fiquei encantado. De vez em quando eu assisto alguma palestra dele. É maravilhoso, irmão. Tem várias palestras. No YouTube tem várias palestras. Eu vi um debate dele com um muçulmano, vixe, ele destruiu. Agora, deixa eu até dizer, ele é mais ou menos o que C.S. Lewis foi para a academia. Então, ele é uma mente consagrada, né, às discussões, nos levando a Deus e a Bíblia. Né? Uma argumentação muito fantástica. Isso, então, e você vê, ele atinge esse povo universitário. Exato. E ele deixou um legado maravilhoso, né, João? Que Deus conserve ele, né? Verdade. Tá bom, minhas irmãs, meus irmãos? Deus abençoe, nos vemos quinta. E as ovelhinhas nos vemos quarta, na nossa igreja. Tá bom? Beleza.
Shalom. Fiquem com Deus. Amém. Amém, Beijo, gente. boa Boa noite. noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, graças e paz. Deus abençoe.